Olá, meu nome é Alan Leone, sou professor de Física e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre vetores. Para a gente começar a falar sobre vetores, nós devemos ver primeiro sobre grandezas físicas. Mas o que são grandezas físicas? Diariamente nós nos deparamos com muitas delas e as grandezas físicas ela é tudo aquilo que nós podemos medir. Ou seja, nós podemos dividir ela em dois grandes grupos. O primeiro grande grupo são nas grandezas escalares. E o segundo grande grupo são as grandezas vetoriais. Mas o que isso significa? Bom, as grandezas escalares, elas podem ser definidas através apenas de um valor numérico. Como assim? Bom, nós temos o exemplo na figura, a temperatura. E nós podemos apenas dizer, bom, vamos colocar a água para ferver em 30 graus Celsius. Apenas com esse valor, nós podemos definir a grandeza escalar, ou seja, nós podemos definir a temperatura. Já a grandeza vetorial não é tão simples assim. Ela não é definida apenas com um valor numérico. Ela precisa ser definida com mais outros parâmetros, como, por exemplo, a velocidade. A velocidade ela é o exemplo, né, de uma grandeza vetorial. Nós veremos mais para frente o motivo. Bom, conceitos iniciais. O que é um vetor? O vetor ele é um ente matemático utilizado na física, constituído por três características muito importantes. Essas três características são o que define um vetor. Sem isso, o vetor não pode ser definido, ou sem isso, um vetor não existe. Tá certo? A primeira característica é o módulo. O que é o módulo? É a intensidade. Para facilitar para a gente, nós podemos dizer que o módulo é o tamanho do vetor. Como assim? Nós vemos na figura abaixo uma seta. Uma seta que é representada, nós podemos chamar essa seta de f, e é bem importante a gente frisar que no caso dos vetores, quando a gente nomeia de alguma letra, geralmente, para se dizer que é um vetor, ele vem com a setinha em cima, tá certo? Então, nesse caso, essa seta f, ela é igual a 40 newtons. O que isso significa? Significa o tamanho. Vamos dizer, por exemplo, que isso fosse a força que uma bola bate em uma trave. Seria 40. O tamanho da força, a intensidade dela. Tudo bem? Essa é a primeira característica de um vetor. A segunda característica é a direção. A direção é a reta de onde o vetor está localizado. E as direções possíveis são diagonal, horizontal e a vertical. Na figura, embora eu não tenha colocado a diagonal, mas nós podemos ver a direção horizontal e vertical. O que isso significa? Para nós entendermos um vetor, nós precisamos saber que a direção dele pode ser na horizontal, apenas com essa seta partindo de um canto para o outro na horizontal ou de um canto para o outro na vertical. Tá certo? Bom, a terceira característica de um vetor é o sentido. E o que consiste um sentido? O sentido para o vetor. Bom, trata-se de e para onde o vetor atua de acordo com a sua direção. Ele pode atuar da esquerda para a direita, de cima para baixo ou vice-versa. Mas é muito parecido a direção com o sentido. Qual é a diferença? A diferença é que a direção ela não necessita de um ponto de partida para um ponto de chegada. Já o sentido necessita. Tá certo? Já que nós pegamos essas três características, agora nós podemos ver esse pequeno quadrozinho com essas setas, que cada seta dessa é um vetor. Nós temos o vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D, o vetor E e o vetor F. O
que isso significa? Nós podemos agora verificar o que cada vetor tem em comum um com o outro. Nós podemos comparar, por exemplo, o vetor A com o vetor B. Podemos comparar se eles têm o mesmo módulo, o mesmo sentido e a mesma direção. Vamos ver? Vamos comparar primeiro o vetor A com o vetor B. O vetor A com o vetor B, comparando os dois, eles possuem o mesmo módulo? Bom, nós podemos ver que o módulo é o tamanho desse vetor. Para facilitar, foi repartido em quadrinhos. Então, nós podemos contar em quadrinhos. E a seta A e a seta B, cada uma delas tem 2 quadrinhos. Tá certo? Então, elas são do mesmo tamanho. Então, elas têm o mesmo módulo. E a mesma direção. Será que tem a mesma direção? Tem sim. Por quê? Aqui vem um ponto bem interessante, bem importante. É bom a gente pegar esse macete que quando em comparação de vetores, para saber se dois vetores têm a mesma direção, basta ver se eles estão em paralelo um com o outro ou não. No caso do vetor A e do vetor B, eles estão sim em paralelo. O vetor A está em paralelo com o vetor B. Tá certo? E agora o sentido. Eles estão no mesmo sentido. Como assim? Eles estão partindo da esquerda para a direita. Tá certo? Então, o vetor A com o vetor B, eles possuem o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. E agora comparando o vetor C com o vetor D. Eles possuem o mesmo módulo? Possuem. Por quê? Porque eles têm a mesma quantidade de casinhas, o mesmo tamanho, tá certo? E a mesma direção? Sim, eles possuem a mesma direção. Eles estão paralelos um ao outro. E sentido? Será que eles têm o mesmo sentido? Não, sentido eles não têm o mesmo sentido. Porque um está partindo da direita para a esquerda e outro da esquerda para a direita. Já no caso do E e do vetor F, nós podemos ver que realmente eles possuem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Tem a mesma quantidade de casinha e estão partindo do mesmo ponto para o outro ponto. Tá certo? Bom, de acordo com a figura abaixo, nós podemos relacionar os seguintes vetores. O vetor A com o vetor D. Nós podemos ver que eles possuem módulos diferentes, porque o tamanho deles é diferente, a quantidade de casinhas, mas eles possuem sim a mesma direção e o mesmo sentido. Tá certo? E agora, comparando o vetor B com o vetor C, nós podemos ver que eles possuem módulos diferentes, porque o tamanho de casinhas é diferente, então o tamanho deles é diferente. Eles possuem a mesma direção e o sentido contrário, porque um está partindo da esquerda para a direita e o outro da esquerda para a direita. Tá certo? Bom, pessoal, essa foi a aula. Espero que tenham gostado. Obrigado pela oportunidade e até mais.